Se você tem enxaqueca ou já teve enxaqueca, ou se mesmo conhece algum familiar que tem enxaqueca, algum amigo, esse é um vídeo dedicado para você. Esse vídeo vai estar dedicado para a gente trazer uma compreensão diferente da enxaqueca e também como tratamentos naturais podem nos libertar de medicamentos sintéticos alopáticos. Se você tem interesse nesse vídeo, clica aqui, dê o seu like, se inscreva no canal para receber novos vídeos e vamos lá para o vídeo. Então, a enxaqueca, pessoal, a primeira questão que a gente precisa compreender é que muitas vezes a gente relaciona de uma forma convencional na medicina a enxaqueca como uma doença apenas neurológica. No entanto, numa visão mais global, mais funcional da enxaqueca, nós não vamos olhar como uma doença neurológica, a gente vai olhar muito mais como um distúrbio funcional sistêmico, muito relacionado a outros órgãos também. Então esse já é o primeiro olhar que vai modificar completamente a forma de a gente tratar a enxaqueca. Vale a pena a gente falar um pouco dos sintomas da enxaqueca. Então, aquele sintoma de dor forte, muitas vezes num lado apenas da cabeça, muitas vezes relacionado a outros sintomas como a tontura, a náusea, o mal-estar ali na digestão, né? Muitas vezes relacionado a quadros de perda da sensibilidade do rosto ou de um dos braços ou da perna, sintomas neurológicos. Muitas vezes relacionados a um quadro de irritabilidade, de olhos vermelhos, de tensões musculares. Tudo isso pode estar relacionado ao quadro da enxaqueca. Existe um quadro que a gente chama de enxaqueca com aura, né, em que esses sintomas, às vezes premonitórios, começam a vir. Às vezes a pessoa pode ter um flash visual, pode ter uma certa tontura, uma certa sensação de cabeça vazia e ela sabe que vai acontecer a enxaqueca logo em seguida. Ou a gente pode ter uma enxaqueca sem aura, em que esses sintomas prodrômicos, que a gente chama, eles não vêm e de repente a pessoa está com dor de cabeça. Então são duas formas de expressão, mas a gente vai ver que elas têm muita relação entre si. Dentro de uma visão da medicina tradicional chinesa, né, a gente vai ver que um grande órgão relacionado aos distúrbios de enxaqueca é o fígado, né? Então o fígado relacionado aqui com esse órgão grande, maciço, no lado direito do corpo, logo abaixo das nossas costelas, tem lá a vesícula biliar grudadinha. É um órgão fundamental para o quê, pessoal? Dentro da medicina chinesa, a gente sabe que é um órgão que energiza nosso sangue, que limpa nosso sangue, ou seja, ele é destoxificante. Eu já fiz alguns outros vídeos aqui no canal sobre o fígado e ele é um órgão fundamental de limpeza, de detoxificação do nosso corpo. Então a primeira compreensão que nós precisamos ter é que quando começamos a ter enxaqueca, precisamos olhar aquela imagem de um copo cheio de poluição, cheio de toxinas. O nosso corpo ele vai se limitando nessa capacidade detoxificante até o ponto em que essa água começa a vazar e a gente teria aí muitas dores de cabeça. Dentro da medicina chinesa é a ascensão dessa energia estagnada do fígado, a ascensão do Qi, do Gan, ou seja, do fígado, para a região ascendente, ou seja, da cabeça, a região das costas, do pescoço, é que vai trazer esse sintoma da enxaqueca. Portanto, para tratarmos a enxaqueca, precisamos focar no intestino e no fígado, né? Então, no fígado e no intestino. Por quê? Porque justamente o fígado e o intestino estão se relacionando diretamente. Tudo que passa de alimentos lá pelo nosso intestino é absorvido e existe uma circulação enterohepática, ou seja, uma circulação sanguínea entre o nosso intestino e o nosso fígado. E essa circulação enterohepática traz para o fígado vários elementos que foram absorvidos aí na dieta, né, através do intestino, chega para o fígado e o fígado precisa detoxificar, precisa transformar, precisa assimilar esses componentes. Porém, se a gente já está vendo aqui, né, que tem uma relação muito importante com o intestino também. Uma das formas que a gente acaba fazendo para que o nosso fígado não tenha mais capacidade de detoxificar e comece a ter ascensão e sintomas de enxaqueca é justamente a gente comer mal ou o nosso intestino não estar funcionando adequadamente. Então, dentro da visão da medicina chinesa, as pessoas que ficam aí mais de um dia sem ir no banheiro, com as fezes às vezes mais constipadas, mais empedradas, né? Ou às vezes até
um intestino muito com diarreia, em que eu não estou absorvendo direito os nutrientes. Esses dois padrões, mas principalmente a constipação, o padrão de intestino mais preso, vai afetar enormemente o fígado e, consequentemente, a chance de ter enxaqueca. Então, pensando no corpo como um processo também de tudo que a gente assimila, a gente precisa eliminar, né, através do suor, da urina, das fezes. Se o nosso intestino não estiver ideal, a gente tende a ter muito mais enxaqueca. E além disso, olhando um pouco para essa questão, né, dentro da medicina funcional, nós olhamos para o intestino com esses dois grandes fenômenos que podem estar acontecendo na pessoa que tem enxaqueca. Então, às vezes a pessoa tem uma disbiose, que é um desbalanço das bactérias boas do intestino, né? E ao mesmo tempo tem um leaky gut, que é um intestino hiperpermeável, um intestino que está furado, em que entra na corrente sanguínea um monte de toxina que não deveria entrar. E às vezes ativando o nosso sistema imunológico intestinal. Nós sabemos que no intestino tem milhares aí de sistemas de defesa, de leucócitos, de células de defesa, citocinas, né, que são produzidas nesse nível. Se a gente estimular exacerbadamente esse sistema de defesa, nós vamos ter uma produção de citocinas inflamatórias muito grande. Isso vai estar circulando na nossa corrente sanguínea e, consequentemente, a chance de fazer um vasoespasmo desse vaso sanguíneo lá na cabeça, fazer uma dilatação e depois contração, como é visto na enxaqueca, é muito maior. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa olhar, fígado, intestino, né? Precisamos olhar esses órgãos. Então, olhando para a questão do intestino, nós vamos ver que alguns alimentos são muito nocivos, né? O principal alimento aí que desencadeia a crise de enxaqueca é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um realçador de sabor que a indústria de alimentos produziu e que acaba dando mais sabor nos alimentos. Está em grande parte dos alimentos industrializados. Então, um dos hábitos que você deveria ter quando você compra coisa em pacote, em vidro, coisa industrializada no mercado, você deve olhar lá nos ingredientes se tem ou não glutamato monossódico. Se tiver, não consuma, porque é um elemento que faz muita irritação, é muito tóxico, faz muito vasoespasmo e também agride muito os neurônios do nosso corpo. Então, esse tipo de condimento não podemos utilizar. Mas tem alguns alimentos conhecidamente mais enxaquecogênicos, né? Então, às vezes, o consumo exagerado de café pode desencadear enxaqueca, de queijos embolorados, né? Produtos que já estão ali há muito tempo com bolor, com fungos, pode desencadear enxaqueca. Às vezes o consumo exacerbado de castanhas pode desencadear enxaqueca, de amendoim pode desencadear enxaqueca. E para as pessoas que são mais sensíveis, que é boa parte aí das pessoas hoje em dia, os laticínios e o glúten têm sim, às vezes, uma relação muito grande com essa intoxicação que vai acontecendo, com essa ativação exacerbada do sistema imunológico intestinal, sobrecarregando o fígado na sequência e provocando mais enxaqueca. Então, em termos de alimentos, nós precisamos cuidar disso. Consumir sempre alimentos orgânicos, pessoal, porque os agrotóxicos, os xenobióticos, metais pesados, metais tóxicos, o cloro em exagero na água, tudo isso pode nos intoxicar de uma forma muito mais rápida. O próprio plástico, que às vezes está presente nos alimentos, em micropartículas, são xenobióticos, né? Ou seja, substâncias completamente estranhas ao nosso corpo, que podem circular na corrente sanguínea e intoxicar o nosso fígado e o nosso corpo em geral. Então, uma das questões relacionadas à enxaqueca é melhorar o intestino, melhorar o que estamos comendo, hidratar bastante para poder fazer essa detoxificação melhor. Mas não apenas isso está relacionado à enxaqueca. Nós sabemos que tem alguns gatilhos relacionados aí ao estilo de vida que são fundamentais. O principal deles que eu vejo no consultório é a privação do sono, ou a pessoa tem um sono ruim, quebrado, acorda várias vezes à noite.
Então essa pessoa que não consegue descansar à noite, ela vai ter uma tendência muito maior de estar fadigada, de estar cansada, e esse cansaço, essa não reparação de todo esse sangue que deveria acontecer durante a noite lá no fígado, lá por volta da 1 até as 3 da manhã, que é o horário principal do fígado dentro da medicina chinesa, não aconteceu e, portanto, a pessoa já acorda em defasagem e ela tem muito mais chance de fazer vasoespasmo e tem enxaqueca. Não apenas a privação do sono, mas eu diria que um dos grandes causadores da enxaqueca é justamente o estresse emocional. Então hoje, a pessoa que está irritada, a pessoa que tem cólera reprimida, que não fala as coisas, mas fica segurando, a pessoa que às vezes tem ataques de raiva, que tem aquela sensação de ser humilhado, de ter que ficar quietinho, né? A pessoa que tem mágoas, ressentimentos, todas essas emoções dentro da medicina tradicional chinesa, elas estão relacionadas ao nosso fígado. E, portanto, se eu estou tomado de um processo emocional como esse, eu posso gerar mais estagnação do Qi, da energia do fígado, e por consequência, ter essa elevação, essa ascensão dessa energia para a cabeça. Ou seja, investir em manejamento do estresse, em uma gestão emocional melhor, praticar meditação, yoga, respiração abdominal, mindfulness, tudo isso tem uma grande contribuição para a pessoa não ter tanta enxaqueca, tá? Um outro aspecto do ambiente, né, que é um conhecimento que os chineses trouxeram também, é de que a enxaqueca é uma patologia relacionada ao fígado. E o fígado está relacionado ao vento, à primavera. Então, quando você estiver muito exposto ao vento muito forte, já aconteceu isso comigo, né, de eu estar numa praia, por exemplo, que tinha muito vento constantemente. Chega uma hora que você fica bem fora do ar, né? O excesso de vento. Esse vento bate na nossa pele, entra pelos canais meridianos de acupuntura e ele vai fazer você ficar mais zonzo, com mais tontura, labirintite, muitas vezes podendo ter mais contratura muscular e, consequentemente, enxaqueca. Então é interessante relacionar também esse elemento da natureza, o vento, com as crises de enxaqueca. Tem que tomar um certo cuidado com isso, dependendo da sensibilidade de cada um. E tem um aspecto importante da enxaqueca aí para as mulheres, que vale a pena a gente comentar aqui no vídeo, é que, em geral, tem muitas mulheres que no período da TPM, ou seja, da segunda fase do ciclo menstrual, depois que ela ovulou e ela começa a ter mais TPM e ela começa a entrar na fase secretória, né, do ciclo menstrual, existe a necessidade ali da produção de um hormônio que muitas vezes na mulher com enxaqueca está em declínio, que é a progesterona. A mulher, quanto mais se aproxima do climatério e da menopausa, ou seja, quanto mais anos ela vai tendo, mas isso também pode acontecer em meninas jovens que usam anticoncepcional, por exemplo, ela vai ter uma defasagem, ela vai produzir menos progesterona, é o primeiro hormônio que cai na mulher aí com a meia-idade. E o fato de ter menos produção de progesterona faz aumentar a influência dos estrogênios no corpo, em especial do estradiol. E nós sabemos que uma predominância estrogênica e de estradiol vai irritar mais tudo na mulher. A mulher fica mais irritada, ela vai ficar mais agitada, ela vai dormir pior, ela vai ter mais cólica, ela vai ter mais TPM, ou seja, tem relação também com essa falta de progesterona e, portanto, a suplementação de progesterona bem indicada para as mulheres que têm esse quadro e que estão bem relacionados aí, né, enxaqueca do ciclo, elas podem se beneficiar bastante com essa suplementação, a ponto de realmente aliviar completamente o quadro de enxaqueca. E agora falando um pouco, bom Luiz, você falou de tudo isso, eu compreendi o que é a enxaqueca, como ela se manifesta, quais as causas principais que estão relacionadas, a gente falou, deu um panorama geral. Agora vamos falar do tratamento, das possibilidades de tratamentos naturais, ou seja, não vinculados apenas a medicamentos químicos fortes, muitas vezes que dentro da medicina da doença, é falado assim, tem que usar pro resto da vida, né? Muitas pacientes, doutor, me falaram que eu tenho que usar pro resto da vida.
E é muito absurdo a gente ouvir isso de qualquer médico, porque quando a gente fala você vai ter que usar esse medicamento pro resto da vida, você está dando uma sentença para a pessoa, você está anulando a possibilidade dessa pessoa fazer mudanças, de o corpo dela funcionar de uma outra forma. Você está sentenciando a pessoa. E, portanto, se você ouviu isso, não engula isso. Não se contente com isso. Procure outros tipos de abordagem. Não há quase nenhuma situação, né, no nosso corpo-mente que ela seja intransponível, ou pelo menos que tenha a possibilidade de a gente viver melhor com ela. Às vezes uma doença não tem cura, mas a gente pode melhorar a forma como a gente convive com ela, né? Mas tem muitas situações clínicas, por exemplo, a enxaqueca é uma delas, que você pode completamente não ter mais. Tenho várias pacientes que com tratamento mais global, depois de um ano e meio, não tem mais crise de enxaqueca. Isso ficou no passado dessa mulher, né? Então não se contente com esse discurso. Além do que, os medicamentos, a abordagem clássica da neurologia, infelizmente, ela é muito insuficiente, porque você vai só evitar a dor, evitar o vasoespasmo, mas não se questiona os motivos por trás de a mulher estar tendo esse vasoespasmo, de a mulher ter essa dor contínua, né, repetitiva todo mês. Então é preciso ter uma abordagem mais global. Eu não estou falando contra os remédios. Eu acho que os medicamentos estão bem indicados para alguns casos. Às vezes a mulher precisa usar um remédio controlado por um tempo, porque ela está tendo muitas crises. Mas em paralelo, nós que temos um olhar mais abrangente, precisamos fazer tratamentos em vários níveis. No fígado, no intestino, na gestão emocional, no estilo de vida dessa mulher. Compreende a diferença? Então, dentro das abordagens naturais, tem alguns fitoterápicos, algumas homeopatias, alguns chás, né, que podem ajudar imensamente essa mulher. Então, tem o Silybum marianus, ou Cardus marianus, da nomenclatura antiga, que é uma planta fantástica para o fígado. Ela ajuda a produzir mais glutationa hepática, aumentando ali a capacidade do fígado de detoxificar. Aliás, boa parte do tratamento, né, de apoio nutricional para que a mulher não tenha mais enxaqueca, deve se concentrar nesses ativos que melhoram as fases de detoxificação do fígado. Fase 1, né, de biotransformação, citocromo P450, e fase 2, né, em que há conjugação e essas toxinas elas passam a ser mais hidrossolúveis no corpo, deixando de ser lipossolúveis, passando a ser mais hidrossolúveis. Então, na fase 1 e na fase 2, nós vamos ter aí Silybum marianus, que você pode suplementar, N-acetilcisteína, a L-glutationa, a metionina, a taurina. Todas as vitaminas do complexo B são fundamentais, em especial a B12, que está tanto na fase 1 quanto na fase 2, mas todas as do complexo B são essenciais e devem ser suplementadas na mulher que tem enxaqueca. A glutamina, que é fundamental, e a glutamina é fundamental não só para o fígado, mas para o intestino. Então, se a gente quer melhorar, a gente tem que também suplementar algumas coisas para o intestino nessa mulher. A gente tem que ajudar esse intestino a funcionar. Glutamina é essencial. A gente vai poder usar algumas cepas de lactobacilos específicas que ajudam a diminuir essa inflamação em nível intestinal, né? A gente vai poder usar prebióticos também, pós-bióticos, tudo isso no sentido de diminuição da inflamação e melhora, né, da inflamação global do corpo dessa mulher. Eu falei de alguns suplementos, os chás, por exemplo, todos os chás amargos são bem indicados para você usar nas prevenções da enxaqueca. O boldo, a losna, a carqueja, a alcachofra são os mais conhecidos, né? São chás muito bons para o fígado. Não apenas isso, algumas homeopatias, né? Medicamentos homeopáticos que aí, claro, precisam ser prescritos por um médico homeopata, né? Mas tem alguns medicamentos com muita ação em estômago, intestino e fígado. E, portanto, a pessoa que tomar esses medicamentos, Nux Vomica, Lycopodium, a gente vai ter aí um benefício bem grande, provavelmente aí para a mulher que tem enxaqueca, tá? Então, homeopatias também podem ser de auxílio.
A mulher que tem lá a deficiência de progesterona pode se beneficiar com a suplementação de progesterona, como a gente falou, tá? E dentro desse universo também da dor, a acupuntura está muito bem indicada, né? Então a acupuntura tem uma ação para qualquer tipo de dor. Várias mulheres já se trataram com acupuntura comigo e melhoraram 100%, né, com o tratamento com acupuntura. E é claro, nós precisaremos investir na gestão emocional. Meditação, mindfulness, yoga, ajudar essa mulher a ficar mais tranquila, usar alguns suplementos na TPM também, por exemplo, o gama-linoleico, né, ácido gama-linoleico, né, pode ajudar bastante, óleo de borragem, né, pode ajudar bastante, a prímula. Então tem vários e vários suplementos, pessoal, que a gente pode estar utilizando, vitaminas, a própria manutenção global do estilo de vida, atividade física regular, regular o sono dessa mulher, às vezes tem que usar uma melatonina para ela dormir melhor. Tudo isso junto vai dar um resultado bom para essa mulher. Então, se você ficou até aqui no final desse vídeo e ainda não curtiu, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e amigas e a gente vai estar aqui num próximo vídeo. Se inscreva no canal, que eu preciso desse apoio de vocês para continuar produzindo esses conteúdos para a sua saúde. Espero que tenha sido de ajuda. Deixa seu comentário aqui sobre o que mais que você quer saber de enxaqueca, que eu terei o prazer em responder. Até a próxima!